Oi, boa tarde. Eu sou a Bruna. E eu sou a Gabriela. Nós somos professoras e estamos cursando a pós-graduação de psicopedagogia. Psicopedagogia. Eu vou entrevistar a Gabi sobre as práticas que ela tem na escola onde ela trabalha. Na sua sala, tem alguma criança que apresenta alguma dificuldade de aprendizagem? Tenho. Atualmente eu tô com uma turma de MG1 e a criança tá na faixa etária entre 2 anos e 6 meses e ela tem todas as características de uma criança com autismo. Então ela não tem um olhar social, ela não faz brincadeiras com representação simbólica, ela tem um objeto de apego, que normalmente ela utiliza um carrinho como esse objeto, e ela tem a fixação de ficar rodando a rodinha do carrinho e fica fascinado ao ver rodando. Nos momentos de atividade, ele não se concentra em determinadas atividades. A única atividade que ele se concentra é quando tem uma garrafa que tem um Movimento X. um movimento que ele coloca um macarrão ou alguma pedrinha, que é a única coisa que ele se concentra. Fora disso, ele não tem nenhum tipo de concentração nas atividades em si, prefere ficar isolado e não se socializa. E como que você organiza o seu planejamento para suprir a dificuldade dessa criança? Então, entendendo agora que ele tem essa concentração mais nesse tipo de brincadeira, o que a gente fez? A gente utiliza agora recursos diferentes e objetos diferentes que tem que tem um buraquinho, que ele tem fixação por buraquinhos. Tudo que ele vê que é buraquinho, ele vai lá e tenta colocar algo dentro. Então, assim, a princípio a gente teve a visão que ele gostou de brincar com a garrafa PET e colocar um macarrãozinho. Depois nós trouxemos para ele um outro vidro com outro formato de buraco. Aí a gente foi dificultando mais para ele ter essa percepção de colocar na medida que ele foi construindo esses conceitos. Aí quando ele vê que enche, ele mesmo joga e tenta colocar de novo. Tentando tirar o foco dele, porque ele faz alguns movimentos repetitivos que não é legal para a idade dele, que ele costuma esfregar o órgão no chão. E aí a gente teve essa percepção que, tirando o foco dele, ele fica mais... tenta fazer essas coisas mais se socializar. Tá. Ela já respondeu a minha pergunta, que como essa criança aprende e o que ela aprende, né? Quais são os estímulos que você pratica com essa criança e o que impede essa aprendizagem. Se ele tiver algo que o distraia, ele não consegue se concentrar na determinada atividade que você planejou para ele. E como que a gente deve prevenir essa dificuldade de aprendizagem? Então, primeiro, né, a gente teve a visão. A escuta da criança é a primeira parte. Eu tenho que entender ela para tentar inserir ela naquele contexto que é a nossa realidade. Sim. Também não dá para eu também esquecer do resto. Sim. Então, a gente sabendo que ele não vai ficar ali junto com a maioria do grupo, que é onde a gente atinge, né, nas atividades pedagógicas, e que o que a escola quer que a gente faça, porque a gente tem uma rotina a ser seguida e a gente tem a gente tem uma grade de atividades para entregar. Então o que a gente faz? A gente tenta com a dinâmica, porque a educação infantil é a ludicidade, então é a dinâmica. Então a gente sabe que ele tem essa dificuldade, então a gente deixa ele explorar mais os recursos que ele mais tem a afinidade. Por exemplo, a gente sabe que ele não gosta de empilhar blocos, mas aí a gente coloca ele com um objeto que ele mais gosta. Então eu utilizo o carrinho, por exemplo, que é o objeto de apego dele, para trazer ele para outra coisa. Para ter interesse em outra coisa. Porque eu sei que o carrinho ele vai vir, porque é o que ele gosta. Então aí com isso eu vou chamando ele para as outras propostas, para ele ir também tendo conhecimento e o contato com esse outro tipo de recurso e material. E quais são as dificuldades que podem surgir? As dificuldades muitas vezes, assim, nós que estamos na rede pública, muitas das vezes, a gente que utiliza e até mesmo confecciona os recursos para a gente utilizar em sala. Então a gente utiliza muitas
muita sucata, muitas vezes a gente não tem um recurso apropriado para trabalhar em sala de aula. Então vai muito da nossa criatividade, de trazer algo novo todo dia em roda. Se a gente conta uma história, a gente reconta de maneira diferente, para tornar aquilo atrativo, sabendo que cada criança tem a sua subjetividade, a gente tenta atingir o máximo na maneira do possível, mas a gente sabe que existe os extremos, que é onde a gente também tem que atingir, né? Que a gente também não pode ficar só naquela de não, e a gente não esquece do resto. A gente tenta inserir o resto para dentro, mas dessa forma diferente, convidando ele a vir se socializar com os outros. Tudo parte do convite, né? Isso. E como que uma psicopedagoga pode ajudar nesse trabalho, nesse projeto? Então, para minha concepção, a psicopedagoga ela vem para entender a dificuldade que essa criança tem, né? Que muitas das vezes, o que acontece? Existe toda uma resistência familiar, né? Que às vezes a gente dá aquela deixa, né, de procurar, de incentivar, de estimular. Então a gente orienta que essa criança tenha um tratamento e tenha um apoio de uma equipe multidisciplinar. Sim, porque muito importante. Porque ela precisa de um apoio no geral, né? A gente tem que ver ela como um ser biopsicossocial, porque tudo parte do corpo, né, de um organismo. E para que ela se conheça, se entenda e, mais do que tudo, para que ela seja independente, tenha autonomia, a gente tem que tentar fazer com que ela que a gente faça a terapia com ela para que ela se torne isso, independente e autônoma em suas ações, pensando numa criança e no indivíduo que é inserido numa sociedade, uma sociedade que ela precisa conviver. Isso, muito importante. Concluindo, então, nesse caso, a psicopedagoga faria atividades de intervenção, de estímulos, ofertando materiais lúdicos, além da contação de histórias, estímulos visuais, porque crianças com essa percepção diferenciada, nós temos que fazer muitos estímulos, orientar a criança com instruções claras e objetivas. Por meio dessas intervenções, evitaríamos que o grupo também não se tornasse disperso. Porque se uma criança é dispersa, o grupo também tende a seguir aquele passo. Se uma criança não está interessada, outros também podem perder o interesse. Então, para isso que a psicopedagoga entra nesse quesito. Tá? Lembrando, sim, que a gente tem que respeitar a subjetividade de cada um. Né? Então, muitas das vezes, pode ser que eu estou contando ou recontando a história de uma maneira diferente, mas pode ser que ele esteja pegando ali, captando. Então, o mínimo que a gente conseguir, porque é um trabalho que é de formiguinha. Cada dia você tem que fazer. Todo dia você tem que fazer. E de novo tem que fazer. Se saiu, você tem que trazer. Até que ela entenda e se encaixe naquela rotina. Sim. A princípio, é difícil. É cansativo? Dá trabalho? Dá. Mas, se a gente fazer todo dia e jamais desistir, a gente consegue ver uma evolução e um progresso muito significativo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma participação muito legal. Muito agradecida, viu? Obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.